Os profetas ocupam uma posição proeminente e importante em todo o texto bíblico. Desde Moisés, o primeiro profeta, Deus levantou uma série de profetas para guiar o povo da aliança no caminho correto. Em nosso último vídeo, discutimos sua relevância no período monárquico e, em breve, começaremos a estudar os profetas maiores individualmente. Antes disso, neste vídeo, exploraremos mais profundamente a vida deste grupo tão crucial para o povo de Deus. Os profetas enfrentavam muitos desafios: líderes malignos, falsos mestres, falsos profetas e falsos ídolos pro-life erravam como ervas daninhas em Israel. Nesse contexto, os profetas tinham a responsabilidade de denunciar e promover a limpeza e a libertação espiritual. Eles não eram simplesmente videntes ou oráculos que previam tragédias e pragas, eram pregadores da lei da aliança, conclamando o povo ao arrependimento e à adequação moral, espiritual e ritual à lei que Deus estabeleceu no Monte Sinai. Suas funções eram múltiplas, assim como as dificuldades que enfrentaram. Hoje, focamos na vida que a maioria dos profetas levava, lembrando que esta é uma reconstrução histórica baseada em estudos e evidências bíblicas. Falando sobre a comissão e a escola de profetas, há um versículo no livro de Amós que revela muito. Amós respondeu a Amazias: "Eu não sou profeta nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres, mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetiza a Israel, o meu povo." Amós afirmava a Amazias, sacerdote de Betel, que não buscou ser um profeta, mas foi escolhido por Deus para essa função. O chamado do Senhor para Amós foi mais forte que qualquer intenção pessoal. Encontramos um claro momento de comissionamento profético no relato de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo. Isaías teve uma visão divina e ouviu o chamado de Deus para anunciar sua vontade. Podemos ter certeza de que alguns profetas experimentaram fortes experiências com Deus em seu comissionamento. O relato de Amós também menciona grupos ou escolares de profetas. Amós era um pastor no campo, mas conhecia tais grupos, indicando a existência comum dessas escolas. Vemos um desses grupos num relato sobre Elias e Eliseu em Betel, onde os discípulos dos profetas conversaram com Eliseu. Havia grupos numerosos de profetas, como quando Obadias escondeu 100 deles das garras de Jezabel. Para haver tantos profetas assim, algum tipo de sistema de ensino deve ter sido desenvolvido, provavelmente mais parecido com o discipulado de Jesus do que com as escolas modernas. Podemos concluir que alguns profetas decidiram se juntar aos grupos para atuar neste ofício, havendo assim profetas comissionados, como Isaías, ou voluntários. Quando falamos em profetas, é comum pensar naqueles com nome e história registrados na Bíblia. Contudo, devido à extensão de território e desafios, grupos de profetas eram naturais. Os profetas deveriam acusar o pecado da nação inteira, falando a todos: camponeses, comerciantes, viajantes e estrangeiros. Não se limitavam à capital ou a um único grupo. Por exemplo, Ageu declarou uma mensagem a todo o povo. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme as instruções do Senhor: "Eu estou com vocês", declara o Senhor. Eles atuavam em praça pública, ocupando praças e portas das cidades para serem ouvidos por todos. Além disso, os profetas estavam presentes na corte real, desempenhando um papel crucial na sociedade e política da época. A elite tinha seus próprios pecados, inclusive alguns que a população humilde não podia cometer. Profetas como Elias enfrentaram o rei Acabe, Isaías aconselhou Ezequias e Eliseu testou a determinação de Joás, atuando como conselheiros reais e chamando líderes a confiarem em Deus como verdadeiro provedor. Apesar de suas capacidades proféticas e milagrosas, os profetas enfrentavam hostilidade. Suas denúncias dos pecados alheios os tornavam impopulares, e por vezes sofreram tentativas de calúnia, descredito e até morte. Jeremias declarou: "Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição." A palavra do Senhor me trouxe insulto e censura. Ser profeta não era simples, era um ofício desgastante sustentado apenas pelo chamado divino. Devemos aplicar essa disposição em nossas vidas ao anunciar o evangelho de arrependimento e salvação, independentemente do custo. Os profetas são grandes exemplos de um ministério fiel em um mundo caído e pecaminoso. Nossa série sobre os profetas ainda não terminou. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.